Cada uma de nós precisa saber o porquê estamos expondo o nosso corpo. A gente tem que ter essa liberdade de, se eu quiser mostrar minha bunda, meu peito, isso tem que partir de nós. Meu nome é Marcela McGowan, eu sou médica, ginecologista, obstetra. Formada em sexualidade humana e terapia sexual. E eu tô aqui para defender a ideia de que as mulheres devem ser livres sexualmente. Mude minha ideia. Oi, Aline, tudo bom? Oi, Marcela, tudo bem contigo? Marcela, meu nome é Jennifer. Oi, Má, tudo bem, querida? Oi, Fábio, tudo bom? Oi, tudo. O nosso papo hoje é que eu acho que as mulheres devem ser livres sexualmente. Eu queria saber o que é que você acha disso. Eu sempre ouvi desde pequena, né, desde criança, muitas amigas minhas falarem que queriam se guardar para o casamento, que sonhavam com casamento, que era algo que na família delas era muito natural as pessoas conversarem. E naquela época eu não tinha uma opinião formada sobre isso. A minha mãe era muito nova, minha mãe me teve com 16 anos. Mas, assim, quando eu cheguei na minha adolescência, minha mãe sempre deixou tudo muito claro. Ela sempre foi o tipo de pessoa que sentava e conversava comigo, que, ao contrário de mim, ela não teve orientação nenhuma. A minha mãe, ela não sabia nem o que era menstruar, tadinho. E conforme eu fui ganhando maturidade, depois de um certo tempo eu também me converti. Para mim é normal eu me guardar para um momento especial, para ter essa intimidade com uma pessoa que, para mim, seja alguém especial, que não seja uma pessoa que eu olhe e talvez eu nunca mais vou ver na vida. Você acha que a gravidez precoce da tua mãe interferiu um pouco nisso, em como você vê a sexualidade, os perigos da sexualidade, assim? Eu acredito que quando eu era nova, talvez. Quando eu era nova, para mim, a sexualidade, embora a gente tivesse essas conversas, era mais um tabu mesmo. Eu não tinha essa questão até de me guardar, tanto que eu comecei a ter esse pensamento já tardio, eu comecei a ter esse pensamento, já tinha 19 anos aproximadamente. Então, quando eu era mais nova, era algo que eu simplesmente ignorava. Eu falava, eu via as minhas amigas falando, e para mim era indiferente, né? Então, eu acredito que naquela época talvez tenha interferido porque eu olhava para a realidade dela e eu falava assim, nossa, eu não quero ser mãe nova, né? Eu não quero ter filho cedo. Os métodos contraceptivos e a minha escolha sobre eles, elas têm tudo a ver com liberdade sexual, porque eu preciso poder escolher a hora que eu quero ter filhos. Eles trouxeram muito mais segurança para as pessoas que vão ter uma relação sexual. Muita gente começou a explorar mais a sexualidade. Antigamente era só mais assim, as mulheres para reprodução, né? Eu acredito que nós, mulheres, temos que ter a liberdade de escolhermos sempre o que é melhor pra gente e também desvincular essa ideia que, infelizmente, a sociedade ainda traz com ela, que é a questão de vincular a mulher à imagem de reprodução. Eu acho que isso se relaciona muito com a liberdade sexual a partir do momento que a gente acredita que a mulher deve sentir tesão, que a mulher tem prazer, que a nossa saúde ela é relevante. É muito importante para você se prevenir de uma gravidez, né, indesejada ou até alguma doença, né, que pode vir com a liberdade, né? Você pode fazer sexo com quem você quiser se você ter essa preocupação. Sou o pai da Esther de 13, do Elias de 1 ano. E o dia que ela chegar, pai, eu queria trazer meu namorado, minha namorada para dormir aqui em casa. Lascou. Eu vou, claro, não vou negar, mas desde que eu conheço o cidadão, desde que eu veja ele, entenda quem é ele. Porque pode ter certeza que no primeiro namorado eu vou ficar muito pistola, meu. Vou ficar muito puto. A real é essa. Vamos abrir um parênteses, tá? Eu tenho uma sobrinha minha que mora comigo e vai fazer 15 anos. E eu já tô vivenciando isso dela de namorico. Então é complicado. Que nem uma coisa que me choca, eu tô bravo até agora, que nem ano que vem a festa de 15 dela, eu dei para ela de presente, eu vou ser o príncipe dela. Mas eu vou ter que dividir essa honra com o namorico dela. Já não curti. Por que não, Fábio? Porque ela é minha garota. Mas Entende? ela não é uma garota, né? Ela é um Entendeu? indivíduo. Não, assim, dividir com alguém que eu conheço é uma coisa, mas eu não conheço o cidadão.
Entende? mas Onde vem os ciúmes, assim, tipo algo que meio é meu e não toque, vamos dizer assim. Mas essa é uma visão que a gente tem problemática, né, de ciúmes, de ver as pessoas como propriedade, né? A gente tem que entender muitas pessoas, seja filho, parceiro, como indivíduos, né? E como um indivíduo que vai expressar a sua vida e sua sexualidade como bem entender. E a função, acho que de educador, né, de quem cria, de educador, é fornecer ferramentas, né? Não podar aí. Então, a maneira mais legal é a gente ser honesto, né, com as meninas e com os jovens sobre sexualidade, entender que como indivíduo eles vão acabar expressando isso de algum jeito, e os filmes mostram um lado de posse que é muito ruim, porque ela pode, às vezes, projetar isso em outros relacionamentos, né? Achar que é normal esse comportamento, e aí pode ser que isso complique ela. Então, uma dica é dar uma segurada nessa demonstração de ciúmes, nela correlacionar afeto com posse, né? Porque pode ser uma coisa que em um momento, quando ela for se relacionar, ela acaba aceitando comportamentos porque ela aprendeu que isso é uma relação comum. Sim, sim. Por isso que eu venho me baseando hoje muito na criação da minha filha, porque a Ana, eu tinha isso muito como posse. Depois que eu tive a Esther, eu comecei a pensar, então eu tô aprendendo a relevar muitas situações. Então, tô vivendo os 2 episódios ao mesmo tempo, né? Então, hoje eu converso mais com a minha sobrinha, hoje a gente é muito parceiro. Mas os ciúmes batem, é inevitável, não tem como. Né? Sou criado de família tradicional, então não tem muito como falar. Eu sempre escutei muita gente falar e muita gente perguntar, tipo, Jennifer, você não sente vontade? Você nunca chegou a ter aquele ápice de caramba, eu quero? E eu falo, gente, isso acontece com qualquer pessoa. Não é porque você escolheu esperar, você escolheu esperar o casamento para que acontecesse, que você não tem vontade. Você é humano, você é carne. Então eu comecei a ver como uma escolha minha. Como é que fica a questão, porque a gente fala de sexualidade, a gente sempre acaba correndo para o sexo, mas sexualidade tem a ver com autoconhecimento, com se entender como um ser sexual. Como fica essa questão para você de autoconhecimento, masturbação, conhecer o seu corpo, ou se dentro dessa esfera também está esse conhecimento junto com o outro? O primeiro contato que eu tive com o assunto masturbação foi na escola, e eu era muito nova para entender. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, os meus pais viraram para mim, da onde que você ouviu essa palavra? E eu não sabia nem do que eu estava falando. E eu fui realmente ter um contato assistindo o programa Altas Horas uma vez. E tinha um momento do programa, né, que tinha uma sexóloga e ela tirava dúvidas e tudo mais. E ela começou a falar da importância da mulher se conhecer. Então, eu comecei a entender naquele momento do que se tratava. Ali eu já devia ter, eu acho que uns 16, 17 anos, não mais do que isso. Então, na minha cabeça, aquilo se tornou mais claro. E eu lembro que eu comecei a pesquisar muito, tentando entender os benefícios, como funcionava. Naquela época, eu ainda não era cristã e eu falei assim, caramba, isso é interessante, porque você começa a ler os benefícios hormonais para o corpo, até mesmo para sua mente, seu cérebro, e você fala, nossa, é muito interessante aquilo que um orgasmo pode proporcionar no seu corpo. Ao mesmo tempo que eu falava assim, nossa, é interessante, eu falava assim, tá, para mim não tá fazendo falta. O que você acha disso, assim, sobre a liberdade sexual da mulher? O que você acha? Eu vejo que a gente ainda tem um caminho longo para percorrer. Queria saber o que é que como você enxerga isso, os pontos que você quer trazer aqui para nossa conversa. Então, quando se fala em liberdade sexual, eu gosto de frisar bastante, assim, que a mulher negra, ela nunca teve essa liberdade sexual, né? Isso porque essa liberdade nos foi roubada. E entendo, né, muito bem que toda mulher, ela sofre, sim, diversas opressões. No entanto, a mulher negra tem essa outra opressão diferente do corpo branco, né? Um ponto que me questionaram muito, eu trabalho com sexualidade, né? E uma vez uma amiga minha negra me disse, miga, você tá aí ensinando a galera a se masturbar, mas tem um outro ponto que é a realidade do feminismo negro em relação a isso que você tá ignorando quando fala de sexualidade. Fala comigo disso. Eu acho que assim, a masturbação é uma questão importante para todas as mulheres, independente dela ser negra, dela ser branca, dela ser baixa, magra, gorda. É uma coisa que você já fala, que é a importância da gente se conhecer. Mas quando a gente fala, da gente saber do que a gente gosta, né, no nosso corpo e tal, mas quando a gente vai falar de sexo e a gente vai falar com mulheres, acho que o mais importante é a gente pensar que, assim, as mulheres, quando elas são brancas, nessa busca
dessa liberdade sexual, elas são vistas de uma maneira diferente que as mulheres negras, porque nós sempre fomos objetificadas, hipersexualizadas. Eu gosto de falar muito da história do carnaval. As pessoas vêm chegar em cima de mim e falam assim, escuta, você desfila em que escola? Amado, eu não preciso desfilar em escola nenhuma, socorro! A gente não quer criar uma briga, tipo, nós somos adversárias das mulheres brancas. Não é isso. A gente só quer abrir os olhos para que as pessoas percebam o que realmente acontece. Você enxerga algum caminho para essa desconstrução? Assim, você acha que é debatendo, que é falando disso? Como que você enxerga que a gente consegue conscientizar as pessoas sobre isso? Eu acredito que já a próxima essa geração que está agora e as próximas já vão chegar já bem mais, eu não gosto de usar a palavra empoderada, sim, emancipadas, vão poder falar de liberdade sexual, mas não ser vista apenas como um corpo que está ali para satisfazer a outra pessoa. E essa diferença é muito legal de perceber, né? O quanto talvez para as mulheres brancas o caminho é um caminho de, às vezes, libertar dessa ideia de que sexo não é para elas. E, por outro lado, você trouxe esse recorte legal que, o contrário, as mulheres negras, o recorte é o sexo sempre está embutido nelas. E qual é essa liberdade aí de escolha? Se eu nunca tive, né, a liberdade de escolher não ser hipersexualizada. Só mais um detalhezinho que eu queria apontar aqui. A gente estamos falando ainda como mulheres cis, né? A gente não apontou como as mulheres trans. Também a gente não trouxe as mulheres indígenas, né? E a gente tem que ver realmente esses detalhes. Eu acho que, assim, a escolha, ela é uma coisa que a gente, óbvio, tem todo mundo direito de escolher se vai ou não viver sua sexualidade, como vai ou não viver. Mas para a gente falar que a gente tem poder de escolher, a gente tem que olhar o que motiva essas escolhas. É por isso que eu levanto esse questionamento. Que eu acho que não tem problema nenhum escolher não se relacionar, desde que a gente tenha uma visão realista sobre essa escolha, né? Que é isso. Porque o que me preocupa um pouco da gente ter essa fala, às vezes, do esperar alguém, assim, é o mito do amor romântico. A gente sabe que a virgindade foi uma construção social, né, também. Então, mesmo que seja uma escolha, eu não estou sendo um pouco impulsionada ou pressionada pela sociedade. Eu tenho amigas bem próximas que elas realmente tiveram essa pressão familiar, essa pressão social, nunca tiveram a experiência de perguntar para a mãe como é que era, de tirar dúvidas, de como é que funcionava a questão de remédio, de prevenção e tudo mais. E eu via nelas um medo, né? Eu via nelas, assim, não uma escolha delas, mas uma escolha familiar. Então, eu acredito que, ao contrário delas, para mim foi muita conversa, né? Minha mãe sempre foi muito aberta, sempre sentei para conversar e tirar minhas dúvidas com ela, e isso favoreceu muito. A família aceitaria se não fosse uma escolha para você? Com certeza. Mas a minha mãe, ela sempre foi muito clara. Eu não posso exigir de você aquilo que eu não fiz. Eu posso te dizer a minha experiência e esperar que você faça a melhor escolha por você. Até porque não é questão também só de você não engravidar. Também tem a questão de você poder ter alguma doença e você precisa saber como é que você evita tudo isso. Então você tem que estar muito segura. Não é só uma questão de você estar com alguém que você confia, mas é uma questão de saúde também. Eu escolhi meu método contraceptivo visando um conhecimento maior da minha sexualidade e na minha saúde. Se deu através de muita conversa com o meu médico, onde eu pude entender a minha escolha e pude analisar também o que seria de benéfico ou não para o meu corpo. Um tempo atrás, tipo uns 2, 3 meses, eu junto com o meu parceiro, a gente decidiu que daí eu ia colocar o DIU, que por muitos fatores me ajuda tanto com relação ao TPM, ao hormonal, ao fluxo sanguíneo e o fato de não engravidar. O método contraceptivo que eu utilizo é a camisinha e a minha parceira faz o uso do anticoncepcional. Eu não fiz a escolha por ela usar anticoncepcional, mas eu escolho usar a camisinha. Como mulher lésbica, os métodos utilizados são camisinha masculina, recortada de uma maneira retangular, a camisinha feminina, plástico filme e luva de látex. A saúde da mulher lésbica e bissexual ainda é muito esquecida, o que causa essa
dificuldade de se proteger de uma maneira segura e confortável. Usei durante 20 anos as pílulas anticoncepcional. Eu utilizei devido ao médico ter achado o melhor método para mim, né? Hoje em dia eu não utilizo mais porque o meu marido foi capado. A partir do momento que você está numa relação com outra pessoa, ambos têm essa responsabilidade. A responsabilidade da proteção sexual é de quem está fazendo o ato. Se são 1, 2, 3, 4 pessoas, elas todas precisam ter essa responsabilidade. Educação sexual, outro ponto importante a gente falar, é um papel de escola também, é um papel de sociedade, né? Então as pessoas entendam que educação sexual não é ensinar sexo, né? Mas a gente está falando de outras coisas, de discutir papel de gênero, que é o que a gente está discutindo aqui também, né? De discutir consentimento, de discutir prazer, de discutir prevenção, de discutir anatomia. Então é muito mais ampla e óbvio que ela tem que ser feita adequada, respeitando as idades, né? A compreensão de cada idade. Não tem como fugir de falar de educação sexual, principalmente se a gente está falando que a gente almeja uma liberdade sexual. E eu acho que o mais importante é você educar sexualmente para que você tenha mulheres que saibam que existem algumas situações que mesmo que seja ela fazer sexo com o marido dela, ela não querendo, isso também é uma violação, isso também é um estupro. A gente precisa educar as nossas crianças, os nossos filhos, nossas sobrinhas, sejam meninas, sejam meninos. Não é uma tentativa de mostrar para ela, olha, como faça sexo, não é isso. É a gente educar para que elas saibam qual é o momento certo para elas. Pais morrem de ciúmes das filhas por 2 motivos. Medo de perder o reinado com a sua princesinha e porque eles sabem como os homens são. Isso é verdade. Faz total sentido. Né? Perder o reinado porque simplesmente a gente é reconhecido como os heróis. E realmente eu conheço os homens de hoje em dia. Eu falei, realmente eu vou lascar o verbo. O homem quer pegar a mulher só para comer e jogar fora. Ou então para colocar como troféu. Que os homens sabem, às vezes, as coisas que já fizeram, né? Não estou dizendo que é o teu caso, mas que já fizeram com outras mulheres também. E tem esse medo de que a filha vai passar por situações parecidas, assim, né? Então, acho que é um momento de pensar como você passa esses comportamentos para os meninos que você vai criar, né? Vai ter que conscientizar as diferenças e aí sim não deixar que os papéis de gênero sejam determinantes dentro de casa em relação a muitas coisas, assim. Uma delas, a liberdade sexual. Sim, concordo também. O legal é que ela vive da liberdade do tal empoderamento para mostrar o corpo nu, pensando em afrontar o tal patriarcado, para justamente saciar a vontade de quem mais gosta de mulher nua, o patriarcado. É isso, né? Essa, para mim, é a maior ambiguidade que eu vejo, a maior dualidade que eu vejo quando a gente fala de empoderamento feminino é entender a objetificação. Para mim, eu acho que quanto mais distante do padrão, fica mais fácil isso soar mais empoderador. Mas quando a gente está falando de mulheres muito próximas do padrão, sempre rola essa ambiguidade, né? Em que ponto isso está sendo empoderador ou em que ponto eu estou só também alimentando o patriarcado que quer ver esse corpo padrão nu. Cada uma de nós precisa saber o porquê estamos expondo o nosso corpo. A gente tem que ter essa liberdade de, se eu quiser mostrar minha bunda, meu peito, isso tem que partir de nós. E sabe uma coisa que eu tenho me questionado muito ultimamente? É que assim, se nós não estamos dentro desse padrão esperado, às vezes a gente posta uma foto maravilhosa com o nosso corpo lindo, um corpo de 80 quilos, que tem barriga, que tem bunda, que é o corpo da maioria das mulheres no mundo. A gente precisa justificar que, eu me amo, eu me aceito. Ok, não é uma crítica, mas é um chamado para reflexão. Por que a gente não pode só postar essa foto e tudo bem? É só uma foto de uma mulher feliz. A gente fica em busca até da vagina perfeita. É uma criação tão opressora e tão machista que faz com que as mulheres se preocupem em fazer uma cirurgia de reconstrução de ímen. Quando a gente devia estar preocupada com o que a gente acabou de falar, com prazer. Os homens não sabem os que as mulheres gostam ou querem no sexo.
Os homens, eles são incitados o tempo inteiro nos vídeos, por exemplo, de sexo pornô, de que mulher gosta de penetração, quando na verdade existem pesquisas dizendo que a maioria das mulheres, elas gozam com um estímulo clitoriano. Gritam que a pessoa tem que ter liberdade para fazer o que quiser da vida sexual, mas se ela decide ser virgem até casar, não pode. Sim, eu já senti isso, principalmente, como é que eu posso falar, dos homens. Eu acho que quando a gente fala de liberdade sexual, as pessoas vão realmente para um lado muito equivocado, que é o que a gente está dizendo que as mulheres devem e têm que transar com todas as pessoas do jeito que elas quiserem o tempo todo. Eu acho que liberdade sexual é conhecimento sobre sexualidade, sobre você, sobre autonomia, sobre consentimento e compreender os seus sims e os seus não. Porque sempre que a gente está falando de sociedade, de religião, a gente está falando de estruturas que infelizmente vêm basadas no machismo, né? A gente tem que ter senso crítico em qualquer escolha que a gente faça. A liberdade da mulher, ela vem de dentro, né? A liberdade tem que vir disso, tem que vir de conhecimento, de ponderar, de senso crítico e de saber fazer as suas escolhas levando em consideração tudo isso. Essa foi uma das primeiras de muitas conversas que vão rolar por aqui durante o mês de julho. Tudo sobre temas muito importantes que permeiam o universo feminino. Além de tudo, vai ter muito bate-papo especial com mulheres maravilhosas e uma super live no dia 31 pra gente comemorar o dia do orgasmo. Tudo vai rolar sob o comando da Débora Seco, com participação da Carol com K. Eu vou estar presente nos dois, então a gente se vê por aqui durante esse mês. Um beijo!